Bom dia a todos os meus irmãos, queridos e amigos que fazem a Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela. É um prazer, uma alegria muito grande nessa manhã de domingo compartilhar com todos vocês que me escutam uma porção da Escritura Sagrada. Eu queria inicialmente desejar a todos a paz de Deus, que essa paz que excede a todo entendimento esteja tomando conta do coração de todos vocês e daqueles que me escutam e de vossos familiares. Eu sei que num momento como esse, às vezes é difícil ter o coração em paz. Somos seres humanos, somos fracos, frágeis, mas a graça de Deus, nós confiamos nela e somente nela, com certeza há de nos presentear com essa paz nos momentos mais difíceis dessa crise. Bem, vamos ler então o Salmo de número 126. Diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura a nossa sorte, Senhor. Assim como a chuva repentina restaura a sorte do deserto do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, com alegria, com júbilo, colherão os seus frutos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Queridos irmãos, amados amigos, todos que me escutam, para compreendermos esse texto, é necessário entendermos o antecedente histórico desse salmo. O que aconteceu antes na história que motivou a escrita desse salmo? Foi o cativeiro babilônico sofrido por Israel. Imagine você, de uma hora para outra, o povo de Israel viu seu território ser invadido pela Babilônia. Eles foram levados como escravos. E agora numa outra terra, numa terra distante, o povo de Israel é obrigado a descobrir, a se redescobrir, a ter um novo cotidiano. Por exemplo, o povo antes do cativeiro tinha o templo para adoração. Agora, após o cativeiro, lá na Babilônia, sendo escravo na Babilônia, já não há mais o templo. Já não há mais altares para realizar o sacrifício. Enfim, o povo está vivendo uma situação totalmente nova, em outra cultura, em outra terra, em outro ambiente, sem o templo, sem altares para o sacrifício. Isso foi muito difícil. Tanto é que o Salmo 137, escrito no cativeiro babilônico, o salmista a certa altura diz o seguinte, o irmão pode conferir depois, ele fala assim: como poderemos cantar ao Senhor estando em terra estranha? Como poderemos louvar ao Deus Criador de todas as coisas se estamos longe da nossa terra? Foi um salmo escrito com muita dor no coração. É um lamento do salmista dizendo: eu não consigo louvar ao Senhor estando em outra terra. Isso é muito doloroso. Hoje, em certo sentido, nós enfrentamos uma situação parecida. De uma hora para outra, o nosso cotidiano foi virado de cabeça para baixo. Sentimentos que antes faziam parte da nossa vida, mas vez por outra que apareciam, tornaram-se mais frequentes, como medo, como receio do futuro. Como será que essa crise irá acabar e quando irá acabar? Será que eu irei manter o meu emprego ou ficarei mais um desempregado? Esses receios começaram a tomar conta do nosso coração. Sonhos foram frustrados. Projetos foram adiados e talvez nem aconteçam mais esse ano. Enfim, foi uma mudança muito repentina, muito intensa e que deixou a cada um de nós com sentimentos os mais diversos.
sentimento de ansiedade, sentimento de insegurança mesmo. Logo de início, nós podemos ter duas lições desse salmo. No que diz respeito ao cativeiro babilônico, é interessante perceber que Israel soube se adaptar a esse cativeiro. Sem o templo, Israel desenvolveu a instituição sinagoga. Muitos estudiosos dizem que foi no cativeiro babilônico que a instituição sinagoga, instituição essa cara e preciosa ao povo de Israel, foi desenvolvido. O vácuo deixado pelo templo poderia produzir no povo desânimo, apatia, desprezo agora pelo estudo da lei, da Torá, mas não, o povo viu-se sem o templo e, animado certamente pelo Espírito de Deus, soube se adaptar à nova situação e desenvolveu a instituição chamada sinagoga lá no cativeiro. E hoje, nós como igreja, também não nos devemos deixar tomar pela apatia, pelo desânimo, devido ao fato de estarmos separados fisicamente um dos outros. É bom, pastor? Claro que não. Sentimos falta do culto no templo? Claro que sentimos. Sentimos falta de cantarmos e louvarmos com os irmãos nos nossos cultos dominicais? Claro que faz uma grande falta. Mas nós devemos nos adaptar à nova situação. E nós estamos procurando fazer isso como igreja. Estamos procurando naquilo que é possível, com todas as limitações que o momento nos traz, mas estamos nos esforçando e procurando continuar a nossa vida como igreja nessa nova situação. Então, minha palavra pastoral nessa manhã, no primeiro sentido, é: vamos nos adaptar à nova situação, ao invés de deixar que a apatia tome conta. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos no cativeiro babilônico ainda, é que Israel assumiu o cativeiro. Eu acho muito interessante a fala do salmista no Salmo 137 que eu citei há pouco. O salmista abre o seu coração e, de maneira sincera, ele diz: é muito difícil louvar ao Senhor estando longe da minha terra. Como louvarei ao Senhor estando em terra estranha? O salmista assume o cativeiro e assume que é muito difícil estar cativo na Babilônia. Hoje, nós devemos assumir que nós estamos, em certo sentido, no cativeiro. Eu creio, meus irmãos, que já passou a fase da negação. Eu, particularmente, confesso que no início pensei que essa crise não seria tão profunda como a que estamos vivendo. Eu achei que logo iríamos superá-la e voltaríamos à vida normal. Me enganei. A fase da negação já passou. Agora é hora de assumir. Nós não podemos mais ficar com discursos que negam o tamanho e a gravidade dessa crise. Israel assumiu, o cativeiro é difícil, é tão difícil que eu tenho às vezes, me falta vontade de louvar ao Senhor. Nós temos que assumir que durante essa crise o nosso humor irá oscilar. Nós temos que assumir que durante essa crise a nossa fé poderá ter questionamentos. Nós temos que assumir que durante essa crise nem sempre teremos capacidade de encorajar os outros, mas ao contrário, necessitaremos que outros nos encorajem. Nós temos que assumir que nem sempre seremos pessoas com certezas inabaláveis, mas que ao longo dessa crise teremos momentos de ansiedade. Israel assumiu o cativeiro e a dor que o cativeiro traz, e nós devemos, para o nosso bem, assumirmos também a dificuldade da situação e que muitas vezes nós iremos oscilar no nosso ânimo. É por isso que nesse momento nós precisamos, como igreja, como seres humanos também na nossa vizinhança, um está apoiando o outro, apoio mútuo. Porque quando um desanima, aquele que está animado levanta e segura na mão do que desanimou. Mas, amados, o salmo continua. E a certa altura, acompanhe na sua Bíblia, o salmista diz assim: a nossa boca se encheu de alegria, a nossa boca ficou cheia de sorriso, e ficamos como
quem sonha. Essa é a expressão que o salmista usa. Mas o salmista percebe que esse sentimento será substituído pelo desafio da reconstrução. Porque agora, uma vez libertos do cativeiro babilônico, é colocado diante de Israel o desafio de reconstruir as ruínas que foram fruto da invasão e da destruição provocada pelos babilônicos. Então, nesse momento, Israel se vê diante do desafio da reconstrução. Eles estavam como quem sonham? Estavam. Estavam com um sorriso nos lábios? Sem dúvida. Mas tinham diante de si o desafio da reconstrução. Não é o nosso caso. Nós ainda não estamos diante da reconstrução. Sabemos que teremos que enfrentá-la. Mas dois sentimentos que estiveram presentes no povo de Israel diante do desafio da reconstrução, eles devem estar presentes também no nosso cotidiano, que estamos agora no meio dessa crise. Quais foram esses dois sentimentos, pastor? Você deve estar perguntando. O primeiro deles foi a crença de que a qualquer momento Deus poderia restaurar a sorte de Israel com um milagre súbito. Isso eu acho que é bem expresso na linguagem poética, quando o salmista diz assim: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto que ficava ao sul de Israel. Um deserto como qualquer outro, árido, seco, sem vida, sem vegetação. Mas a geografia bíblica nos ensina que uma vez por ano, de uma hora para outra, subitamente, a região do Neguebe era atingida por uma forte chuva que produzia fortes torrentes de água que irrigavam todo o deserto e tornavam a terra que antes era seca em terra verdejante. E essa linguagem poética então retrata esse sentimento do salmista, de que de uma hora para outra Deus, com uma intervenção sobrenatural, iria produzir um milagre súbito. Dorme deserto, acorda jardim. Essa era a esperança do salmista retratada nessa linguagem poética, que de uma hora para outra o deserto se tornasse um jardim. Era uma expectativa legítima do coração do salmista, e é uma expectativa legítima do nosso coração. Em nossas orações, eu creio, todos nós, sem dúvida, temos colocado diante de Deus: Deus, nos ajuda nessa crise, remove esse mal que está assolando a humanidade. E nós somos movidos por essa esperança, por essa crença, por essa possibilidade de uma intervenção súbita de Deus, uma intervenção sobrenatural que restaure a nossa sorte. Mas outro sentimento que havia no coração do salmista e que há também no nosso coração é de uma restauração gradual. Isso nós percebemos quando o salmista diz assim: aquele que sai para semear com lágrimas irá no outro dia colher o fruto com alegria. Essa linguagem poética do salmista, ao contrário da linguagem do Neguebe, que fala de uma intervenção súbita que torna o Neguebe verdejante, frutífero, produtivo, essa linguagem agora do semeador fala de uma transformação que é gradual, que ocorre aos poucos, que ocorre dia após dia. Sabe aquele trabalho que a gente chama trabalho de formiguinha? É um milagre gradual de Deus. Deus usa os seres humanos como seus instrumentos, os capacita para que gradualmente possam produzir um milagre. É a semente que é semeada dia a dia no nosso cotidiano, semente a semente, lágrima por lágrima, oração a oração. Quem semeia a cada dia vai colher com alegria. Quem semeia com lágrimas vai colher cantando. Os céus podem se abrir de repente, produzir a chuva e restaurar subitamente a nossa sorte. Mas o trabalho de Deus também ocorre gradualmente
no trabalho de formiguinha, no nosso cotidiano. Por isso, o nosso coração deve esperar pelo milagre de Deus sempre, deve crer na possibilidade do milagre sempre, mas deve viver o cotidiano. A vida deve ser vivida dia a dia, sabendo que o milagre de Deus nem sempre se manifesta subitamente, mas a experiência nos ensina que ele quase sempre se manifesta gradualmente, dia após dia. O Evangelho nesses dias nos chama a que nós joguemos a semente para colhermos os frutos. Nós temos irmãos, amigos, amigas que são da área de saúde. São irmãos que estão a cada dia jogando o fruto para colher, jogando a semente, para colher o fruto nos dias subsequentes. É gente que está enfrentando, não é diretamente esse problema, são os nossos irmãos e amigos da saúde. Mas nós temos também aqueles que não são da área da saúde, mas que estão colaborando, jogando a semente, seguindo as orientações do isolamento, seguindo a cada dia, pagando o preço de estarem nas suas casas, estarem vivendo uma situação que não estavam acostumados antes. Quem está respeitando o isolamento também está jogando a semente dia a dia, às vezes com lágrimas, com muita dificuldade, mas irá colher os frutos. Nós estamos também jogando a semente quando nós estamos em oração, todos os dias, cada um no silêncio do seu quarto, não é? Ali tira aqueles minutinhos, coloca diante de Deus em oração. Isso é jogar a semente para colher também com alegria. Estamos jogando a semente com as palavras de encorajamento. Estamos jogando a semente quando nós ajudamos de maneira efetiva aqueles que são mais vulneráveis. Queridos amigos, queridos irmãos, nós devemos continuar a caminhar. Nós devemos continuar a caminhar acreditando na possibilidade do milagre súbito de Deus, da intervenção sobrenatural e súbita de Deus, como as torrentes que restauram o Negueb, mas vivendo cada dia, sabendo também que o milagre de Deus acontece de forma gradual, semeando a semente. Cada um semeia a semente que lhe cabe, ajudando na reconstrução, porque nós iremos colher os frutos amanhã. Portanto, amados, a minha palavra como pastor é: semeie a sua semente, jogue a sua semente nessa crise, porque amanhã nós estaremos colhendo os frutos com alegria. A minha oração é essa, que Deus nos abençoe. Amém. Eu queria, meus irmãos, pedir que nós continuemos orando pelo nosso irmão Noé e a irmã Morgana, esse amado casal, não é? Eles, ao que tudo indica, contraíram o vírus do Covid-19. Me parece que não foi diagnosticado, mas todos os sintomas batem, combinam. Eu liguei para o irmão Noé sábado, no final da tarde, e ele me disse que os dois estavam com sintomas, mas estavam melhorando. Os sintomas estavam cedendo. Foram as palavras do irmão Noé. Também devemos orar pela irmã Grace e seu marido Binho. O Binho trabalha na área da saúde e ele contraiu o vírus. Ele está isolado na casa dele. Liguei ontem também para a Grace e ela disse que ele está sendo medicado com antibiótico, está lá aguardando a recuperação. Gleice disse para mim que está na luta, não é de impedir que o filhinho de 2 anos veja o pai. Vejam, meus irmãos, como é difícil esse momento para essa família. E se o irmão puder, dê uma ligadinha, mande uma mensagem de ânimo para a Gleice, esteja orando também por ela, também mande uma mensagem para o Noé, para sua esposa. Isso ajuda muito, isso fortalece, mostra que a igreja está junto. Oremos também pelo pastor Sócrates, que foi internado, não é, diagnosticado com o Covid-19 e internado na UTI, lá no Rio de Janeiro. Ele é um eminente líder da nossa convenção e ontem foi dito que ele foi internado. Estejamos orando por ele. E oremos para que a nossa igreja continue essa caminhada sem perder o ânimo e que nós possamos semear a nossa semente
cada um jogue a sua semente esperando o milagre de Deus. Essa é a minha oração. Amém. Deus abençoe a todos nesse domingo.